Ora, então cá estamos mais uma vez para uma reflexão deste conjunto de reflexões diárias nestas duas últimas semanas do ano, a propósito desta época do Advento. E gostaria de me centrar hoje no versículo 19 deste capítulo 2 de Lucas, que diz que Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Desde a visitação do anjo que Gabriel, que lhe disse, que comunicou a Maria que ela tinha sido escolhida por Deus para dar à luz de forma sobrenatural o Salvador do mundo e que lhe chamaria Jesus, passando pela visita à sua prima Isabel nas colinas, nas montanhas da Judeia, e agora, finalmente, em Belém, quando a criança nasce e há todo aquele movimento com os pastores, etc., diz que Maria guardava todas estas coisas no seu coração. E esta expressão fala-nos de reserva, de alguma reserva. Por um lado, hoje, com as redes sociais, há muita tentação de as pessoas falarem demasiado de si, não é? Do que é que comem, do que é que vestem, para onde é que vão de férias, essas coisas todas, às vezes numa pulsão, enfim, num excesso realmente que não se compreende, mas nestas coisas espirituais é importante haver alguma reserva. Eu lembro que o apóstolo Paulo dizia a certa altura que tinha tido uma experiência, uma epifania, digamos assim, mas não apenas uma, mas mais do que uma, mas uma em particular, em que ele terá sido arrebatado, digamos, ao céu, e ele diz que não ousava contar aquilo que tinha visto. Ou seja, há uma certa reserva, não é? Maria também, o anjo tinha falado com ela, anunciado uns meses antes que seria mãe do Salvador, e agora tudo isto que estava a acontecer, os pastores que vão a Belém, depois de serem avisados pelos anjos e que partilham com certeza com Maria e José, e tudo isto nos fala de uma certa reserva, guardava no seu coração todas estas coisas. E por outro lado fala-nos também de reflexão, não é? De reflexão. Diz que conferia todas estas coisas no seu coração. E eu gosto desta palavra conferir, porque um conferidor é um instrumento, eu fui ver o que é que diz o dicionário, é um instrumento para verificar ou comparar duas coisas para ver se elas estão corretas, né? Para ver se elas estão corretas. Portanto, ela conferia no seu coração, ela comparava aquilo que ela conhecia, do conhecimento que tinha das Escrituras, dos profetas, com aquilo que estava a acontecer. Por um lado, ela estava ainda atónita, estava ainda surpreendida por ter sido considerada digna, digamos, de ser um instrumento de Deus para trazer entre os homens, na forma humana, digamos assim, para Deus se manifestar nela. E isto é uma honra, enfim, inimaginável para uma mulher judia, para qualquer mulher judia, durante séculos. Mas ela não apenas estava ainda surpreendida, como ela fazia questão de comparar, de conferir, de verificar cada coisa que estava a acontecer, para ver se batia certo com aquilo que ela tinha ouvido dos profetas, com o seu sentimento interior, com as palavras do anjo, com aquilo que aconteceu na experiência da visita à sua prima Isabel, quando saudou que a criança saltou no seu ventre. Todas estas coisas, todas estas experiências foram alvo de reflexão. Portanto, Maria não apenas fez alguma reserva do que estava a acontecer, mas ela refletia profundamente sobre tudo aquilo que lhe estava a suceder. E nós podemos, às portas do novo ano, 2021, depois do ano tão cáustico, tão complicado como este 2020, por causa desta pandemia, enfim, a nível global, mas também em Portugal, que veio prejudicar imensamente a economia, que veio prejudicar o emprego,
que veio prejudicar a saúde, que veio alterar as relações sociais, as relações pessoais, as relações profissionais, que perturbou tanto a nossa vida. Às portas de 2021, nós podemos perguntar qual é a nossa reflexão para o novo ano. Qual é a nossa reflexão de tudo aquilo que está a acontecer? É claro que as pessoas mais místicas e fanáticas interpretam esta pandemia como sendo aquilo que ela não é. Pandemias sempre houve ao longo da história, bem piores do que a nossa. Há 100 anos morreram muitíssimas pessoas, entre 50 e 100 milhões de pessoas, com a pandemia da gripe espanhola, assim chamada, coisa que não acontece desta vez, nem de perto nem de longe, por um lado porque as situações são diferentes e as pessoas têm mais informação, essa informação circula melhor, mais rapidamente, mas também porque os serviços de saúde estão muito mais avançados, a medicina está muito mais avançada, encontrou-se uma vacina, estão-se a encontrar vacinas muito rapidamente, mas o ano 2021, em que se prevê o fim desta pandemia, portanto com a vacina que se consiga controlar esta pandemia, ainda nos deixa muitas dúvidas, muitas reticências, mas há um capital de esperança, há uma perspectiva de esperança. E, portanto, tudo aquilo que tem acontecido neste ano é motivo para nós refletirmos no nosso coração. Em vez de andarmos a acusar este, aquele e o outro, ser contra este governo, outro governo, este governante, aquele governante, enfim, talvez nós pudéssemos conferir no nosso coração e ver quão frágeis, afinal de contas, nós somos como seres humanos. Que até um simples vírus pode nos alterar a vida por completo, não é? E, portanto, tendo a noção da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza, digamos assim, talvez nós possamos ser mais respeitadores da natureza, talvez nós possamos ser mais respeitadores uns dos outros e talvez nós passemos a atribuir mais importância às coisas que realmente importam na vida e menos importância àquilo que é secundário. Que Deus vos abençoe.